Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comente ele, compartilhe com o grupo, com a família, com o amigo, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? O livro de Atos do Apóstolo, no capítulo de número 3, e o versículo é o versículo de número 4. Olha o que diz a Bíblia. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E pôs os olhos neles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero falar aqui hoje, não de Pedro e de João. Eu quero falar aqui hoje do homem coxo. Porque era um coxo que todos os dias era colocado na porta, isso na entrada ali do templo chamado Formosa. Na porta do templo chamado Formosa, ele era colocado todos os dias. E ele pedia esmola. Olha que interessante. Alguém com uma deficiência desde o seu nascimento, que, segundo a medicina, segundo os olhos humanos, era irreversível aos homens. Isso não tinha como mudar. Ele ia ser coxo pelo resto da vida. Então colocava-se ele na porta desse templo. Qual que era a intenção? Qual que era a intenção? Receber aquilo que os homens naturais poderiam dar. E o que os homens naturais poderiam dar? Apenas esmola. Era só isso, e é só isso que os naturais podem dar. Não pode nos oferecer algo a mais, é apenas esmola. É apenas aquilo que, aos olhos físicos, pode nos ajudar por alguns instantes, por algumas horas ou até por alguns dias. Era apenas isso que os homens naturais poderiam dar. E era isso que ele estava atrás. E por isso ele era colocado todos os dias naquele local para mendigar. Mas a Bíblia diz que Pedro e João vai passando ali. E quando Pedro e João vai passando ali, o homem pede uma esmola. Natural isso, era natural. Pede uma esmola para Pedro e João. Só que Pedro e João não é natural. É espiritual. Pedro e João não é natural, mas é espiritual. Ele está no corpo físico, mas anda em espírito. Ele está no corpo físico, mas ele entende das coisas de cima. Então, eu quero chamar sua atenção aqui hoje. Ei, Sil, você mesmo. Parem de esperar coisa de homens naturais e começa a esperar coisas de homens espirituais. Tenta receber algo sobrenatural, porque o natural é apenas esmola, mas o sobrenatural pode até parecer loucura, mas transforma a vida. O sobrenatural pode até parecer loucura, mas transforma a vida. Quando ele pediu uma esmola para Pedro e João, Pedro disse: olha para nós, olha para nós. E o moço olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa natural. Mas aí, olha o que ele vai dizer sobre o natural. Sobre o natural. Olha o que ele vai dizer. Não tenho prata, também não tenho ouro. Mas o que eu tenho no nome de Jesus, o Nazareno, ó, sobrenatural. Levanta e anda. Naturalmente falando, era impossível. Mas o sobrenatural começa a acontecer naquele momento. O sobrenatural entra na vida daquele rapaz naquela hora. É no nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João viu sobre ele a fé, o ânimo, tentando se levantar. Um pegou do lado, outro pegou do outro. E a Bíblia diz que quando ele sentiu firmeza dos tornozelos, ele saltou, ele saltou. Olha que interessante. Eu preciso parar de esperar dos homens naturais e começar a buscar o sobrenatural, porque o natural é apenas esmola. O sobrenatural parece loucura, mas transforma a vida. Ei, o sobrenatural quer transformar a tua vida, quer transformar a tua casa, quer transformar a tua família. Deixa eu fazer outra pergunta ao texto, e é o seguinte: por que ele nunca entrou no templo?
Por que que esse homem, que todos os dias era colocado na porta do templo, chamada Formosa, e ele nunca entrou no templo? É porque ele dependia dos outros. Ele dependia dos outros. Quem depende dos outros é limitado. E por isso, aprenda a depender de Cristo. Aprenda a depender de Deus. Porque Deus não tem limite. Quem é que limita Deus? Quem é que limita Deus? Deus não tem limite. Ele cura, ele salva, ele batiza, ele liberta, ele transforma e ele ressuscita mortos. E além de tudo, ele tem uma vida eterna para dar para nós. Então Deus não tem limite. Nada pode limitar Deus. Então eu preciso parar de depender dos outros e começar a depender de Deus. Irmão, aprenda isso na sua vida. Dependa de Deus. Quando a humanidade, quando os homens falar não tem jeito, não vou te ajudar, eu não consigo, não fique triste, não se angustie, não desanime. Olhe para o céu e diga: Deus, o Senhor é a minha esperança, sempre foi a minha esperança. O Senhor pode todas as coisas, não depende dos homens, depende de ti. Porque quando Deus quer agir, Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Porque ainda antes que houvesse dia, ele é. Ninguém pode escapar das mãos dele. E operando ele, quem impedirá? Eu preciso aprender a depender de Deus. Aprenda isso. Por causa das suas próprias limitações. Por causa das suas próprias limitações, ele não entrava no templo. Porque ele teria que se arrastar para entrar dentro do templo, mas talvez não era o dia dele estar lá dentro. Talvez não era o momento dele estar lá dentro, porque tinha um dia específico para alguém com uma determinada deficiência estar dentro do templo. Agora, como que ele vai para lá? Talvez ele pensava que não era capaz. Talvez ele achava que não era digno de estar lá. Ele mesmo colocava as suas limitações. Quantas vezes nós colocamos as nossas limitações? Temos tempo para isso, tempo para aquilo outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo mais, mas esquecemos um pouco. E quando vamos fazer algo que é para Deus, nós colocamos limite em nossa vida, nós colocamos limitações dizendo que não podemos, que não dá tempo, que não vai ser possível, outro dia talvez. Irmão, para de colocar o obstáculo. CTV, Conselho para Toda a Vida, e eu estou dando um conselho bíblico para você: não coloque limitações na sua vida, não coloque limite na sua vida. Dá uma olhada e diz: não, eu preciso buscar a Deus. Quando eu falo para você não colocar limite, é para buscar a Deus. Busque a Deus. A Bíblia diz que é para nós buscarmos ao Senhor e para pregoarmos a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo e a fora de tempo, temos que pregar a palavra, temos que anunciar o evangelho, e automaticamente temos que buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Olha como que a história desse homem foi mudada. Pedro com João tirou a visão do coxo do chão e colocou para o alto. Pedro com João tirou a visão do coxo do chão e colocou para o alto. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Quem sabe as suas visões, ou a sua visão está direcionada à terra, ao solo. Não, meu irmão, você precisa olhar para Deus. Quando os moços eram picados pela serpente lá no deserto, para onde é que eles olhavam? Não era para o alto? Uma serpente de bronze foi levantada. E o que Cristo disse? Assim como foi levantada uma serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja pendurado em um madeiro. Temos que olhar para a cruz e vemos nela que Jesus não está lá. E se ele não está na cruz, a cruz é sinal de salvação, de libertação, de mudança. Não, é sinal que podemos vencer. Ou melhor, somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Jesus Cristo vivo. Jesus Cristo vivo. Meu amigo, tira a sua visão da terra e coloca a sua visão no alto. Olhe para cima, onde está o Senhor da tua vida, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode.
se encheu de fé e colocou em prática, tentou levantar. Pedro viu isso, que ele não conseguia, ajudou, tomou pela mão, um pela direita, outro pela esquerda, até que ele se afirmou os seus tornozelos, e quando ele afirmou, ele saltou e entrou para o templo adorando ao Senhor. Entrou para o templo adorando ao Senhor. Oh, irmão, se encha de fé através dessa palavra. Deus pode te ajudar. A sua história pode ser mudada. Não, a sua vida pode ter um final diferente. Pode sim. Deus está aqui. Deus está aí com você. Deus está com a gente. E as coisas vão mudar. Aonde Jesus chega, a mudança. A diferença. Não, aonde ele chega as coisas não mudam. Ele quer mudar a sua casa. Ele quer transformar a sua vida. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Qual que era o nome do coxo? Não, quem era o pai dele? De que família ele era? Que cor que era a pele dele? Você sabe? A Bíblia não cita quem é a família dele. A Bíblia apenas diz que alguém pegava ele e colocava ele na porta do templo chamada Formosa. A Bíblia não diz o nome do coxo. E a Bíblia também não fala a cor dele. Sabe o que isso significa? Deus não precisa saber qual é o seu nome. Afinal de contas, ele já sabe. Ele já sabe. Não precisa saber de que família você está vindo, se é de uma família da classe alta, média ou baixa. Não, Deus não depende da classe da sua família para fazer o milagre. Deus não depende disso. Deus não. Quem olha dessa forma são os homens. Deus não olha dessa forma. Não importa qual é a cor da sua pele. Os homens, sim, não deveria, mas alguns desses são racistas. Mas olha, Deus não. Deus, é por isso que não tem a cor, é por isso que não tem o nome, é por isso que não tem a família. É Deus dizendo, é a Bíblia dizendo, é o próprio Deus dizendo, não importa de onde você veio, não importa onde você está, eu posso mudar a sua história. Depende de você, depende de você, depende da sua fé, depende de você voltar aí ao primeiro amor, ou ao amor a Cristo. Quem sabe você não teve um encontro com ele ainda. É necessário você encontrar com Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Eu quero orar agora juntamente contigo. Pense nisso. Pense nisso. Deus pode mudar a sua história. Não coloque limitações. Dependa de Deus. Deus não tem limite. Deus não tem limite. Ele salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Tem uma vida eterna. Feche os teus olhos. Pai, em tua presença estamos aqui. Eu quero colocar diante de ti a vida desse homem, dessa mulher, que está passando por situações dificultosas. Senhor, onde está sendo limitado pelos obstáculos e está achando que não tem jeito, que não tem solução. O Senhor é o Deus de paz. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. É por isso que nesse instante eu coloco esta pessoa agora e peço adentra com providência, Deus. Adentra com providência nessa vida. Eu coloco ela diante de ti e peço ao Senhor efetue um grande milagre, transformando o lar dele, transformando o lar dela. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Te aguardo aqui na próxima segunda-feira, às 19 horas da noite, com o CTV, Conselho para toda a Vida. Deus abençoe.